começa a crescer, tem a chave da prisão, etc. Então, todo lugar, tudo que ele tocava prosperava. E outra, improvável você tá num ambiente que não tem crescimento e o cara ainda conseguir crescer. É porque acho que é fácil você se manter bem animado e motivado quando tá tudo dando certo, não é? Agora é difícil você se manter motivado e animado quando tá tudo dando errado. Levar porrada todo E nos dia. negócios, a gente passa por ciclos altos e baixos, não é? E eu acho que é muito fácil você ganhar dinheiro na bolsa, por exemplo, quando tá todo mundo ganhando. Mas é muito difícil você ter a coragem pra fazer o que ninguém tá fazendo quando a bolsa tá caindo. Essa é a resiliência que todo mundo tanto fala aí? Eu acredito que sim. Aliás, quando a gente viajou pra gravar o Código da Riqueza, a gente gravou com mais de 50 pessoas incríveis e tal, cara, todo mundo citou resiliência, não é? Então, realmente, eu acho que é um dos atributos que tornam as pessoas bem-sucedidas. E uma de coisa fato, né? importante, eu estou falando até de uma coisa que eu estou aprendendo a ter. Uhum. Eu também não quero passar a ideia aqui que nós não tenhamos também que aprender certas coisas e ainda lutamos. Eu, particularmente, Rodrigo, ainda luto com algumas crenças limitantes. E um dos ciclos limitantes que eu estou tentando quebrar, vou falar com vocês qual é. Quando eu fiz minha faculdade, eu vendia livros de porta em porta. E o meu principal argumento para vender livros de porta em porta é falar assim, eu sou estudante, o senhor vai me ajudar a fazer minha faculdade e tudo mais e tudo. Conseguia, mas eu lembro que umas pessoas falavam alguma coisa para mim naquela época que eu não entendi, e a minha esposa foi me lembrar disso numa situação recente agora, que eu tenho que entender que, em que pese que eu tenho que vender o livro para fazer a faculdade, eu estou trazendo algo de benefício para a sua vida. Que eu estava vendendo livro sobre saúde. Eu estou abençoando você com o trabalho. E essa energia com a qual você vende o seu negócio vai ter um correspondente quase exato ao modo como o comprador vai encarar aquilo. Se ele vai comprar aquilo agradecendo a você por ter dado a ele a oportunidade de adquirir aquilo, ou se ele vai comprar para te ajudar. Permita-me dar o exemplo da Bíblia. Eu não sei se você chegou a falar no ar aqui ou foi só antes da gente começar a gravar. Você disse que quando o livreiro ligou para você e falou, Tiago, achei uma Bíblia aqui. Qual foi a frase dele? Se você não comprar, Eu compro. decida agora. Uhum. Ou seja, você não está me fazendo nenhum favor comprando a Bíblia. É o business dele. Ele vende livros. Mas ele te fez acreditar, e com razão, que quem está sendo beneficiado é você. Você tem que se sentir privilegiado, porque da lista de possíveis compradores, ele escolheu você para oferecer a Bíblia. Então, às vezes, o que eu tenho que entender, que vai pegar o José aqui, é que ele não ficava também... Porque tem duas questões aí. Uma questão é você ficar empolgado quando os negócios vão bem, mas tem uma segunda situação muito parecida com essa. Eu estou empolgado quando eu estou trabalhando numa multinacional. Mas quando eu estou trabalhando vendendo pastel na feira, não. Você tem que ter o mesmo espírito. Vendendo pastel na feira, você só vai se tornar um empresário de uma multinacional, diretor, quando você vender o pastel com o mesmo orgulho e confiança com que você vende um curso pela internet. Eu cometi esse erro há pouco tempo, até eu tenho uma coisa legal para contar aqui. Eu quero construir um museu do NASP. Lembra a gente que falou sobre isso lá em Israel, né? E alguém falou, Rodrigo, faça um curso na internet sobre Bíblia. Tá muita gente vendendo, mas é a crença limitante. Mas vender Bíblia é para ser dada de graça. A gente sempre pensa aquela... Não, você já deu um monte de material de graça. Venda e vai dar... Aí eu comecei, já estamos com 19 mil alunos em um ano. Faz um ano hoje. Hoje aqui, eu estou comemorando um ano do curso A Bíblia Comentado Rodrigo Silva. Legal. Mas eu estava cometendo um erro também. Assim como você admitiu, cometi erros aqui, eu estava muito assim, olha, você vai fazer esse curso da Bíblia para me ajudar a construir o museu. E muitas pessoas vieram. Até um dia que a Laura e o Rodrigo Bertotti também, que é uma pessoa que eu admiro bastante, que entende dessa área, me ajudaram a quebrar essa crença limitante. Rodrigo, em que pese o ideal justo de querer construir um museu de arqueologia do Oriente Médio no Brasil, é nobre isso, você tem que levar as pessoas a entenderem que elas estão ganhando conhecimento bíblico, elas estão tendo o privilégio de pegar tudo que você aprendeu no Oriente Médio e passar para elas. Então, elas não estão dando uma esmola, elas estão investindo em si mesmas e você está dando oportunidade com a Bíblia. Quer, senão eu vou vender para outro. O José, o que ele fez? Ele administrou a cadeia com a mesma empolgação que ele administrou a casa do Potifar.
Ele não Sim. ficou assim, nossa, antes eu trabalhava lá com o Thiago Negro, num lugar maneiro lá, tudo legal e tudo, agora que eu tô desempregado, aconteceu um problema, eu tô aqui na feira vendendo pastel. Poxa, coitado de mim. Não, eu tenho que vender o pastel com a mesma empolgação que eu trabalho aqui. Mas olha só, por que que ele tinha essa empolgação? Aí, Como que alguém tem uma empolgação como essa? É aqui que entra o negócio. Porque assim, vamos trazer para o nosso mundo aqui. Por que que alguém consegue dentro da prisão estar tão empolgado? Por quê? eu vou que deixar vocês você acham? responder que eu tenho uma resposta mais... Eu quero- acho difícil, cara. Não sei. Como que não você sei de faz para nada. se manter empolgado, animado em momentos difíceis? Eu não sei, eu só acho que eu não sou um cara bom pra responder isso, Não, cara, sabe por quê? sou positivo. Porque José tinha um sonho, cara. Ah, A grande chave de toda a história de José é que ele tinha um sonho. Ele teve um sonho lá atrás. Só que o que acontece na nossa vida? Todo mundo tem um sonho. E você tem a opção de você ir atrás do seu sonho. E você tem a opção de não ir atrás do seu sonho. Uhum. Se você vai atrás do seu sonho, como que acontece um sonho? Um sonho, ele é algo gostoso, ele dói menos, né? Quando você está sonhando, não dói tanto assim, se acorda, passou, não é? Então, se você está indo atrás de um sonho, você vai aceitar tomar mais porrada. Vai ser mais fácil levantar. As adversidades vão ser mais fáceis de serem superadas. Porque você está em direção a um sonho. Entendeu? Se você está indo em direção a algo que você não acredita, ou algo que é completamente oposto ao sonho que você teve ou ao sonho que você tem, é claro que vai ser sempre mais difícil. Mas José está sendo movido por um sonho que ele teve lá atrás, cara. Uhum. E aquilo mantém ele motivado sempre. Então, quando você está em direção ao seu sonho, você sempre vai conseguir sofrer menos que os outros, se motivar mais que os outros, Faz total cara, sentido. e trabalhar mais que os outros. Faz total sentido. E é por isso que eu vejo eu, por exemplo, tão automotivado nas coisas que eu faço e gente muitas vezes sem tesão trabalhando no dia a dia, porque às vezes as pessoas elas estão fazendo algo que elas não acreditam, não gostam. Eu tô completamente aqui. Eu também. Já dizia o profeta, né? Só quem fez xixi na cama sabe que é ter um sonho realizado. exatamente. Mas tem um detalhe aqui importante. Eu quero retomar uma pergunta, até provocativa, que você me fez lá atrás. Uhum. Aí, embora eu não estou me contradizendo, vocês perguntaram, isso aqui só vale para quem tem fé ou para quem não tem fé? Vale para os dois grupos. Mas agora eu tenho que complementar a resposta que eu havia dado lá. Quem pode ir daqui para Brasília? Quem tem carro ou quem tem a pé? Os dois podem ir. Só que de carro é muito melhor do que ir a pé. Ok. Então, a história de José vale para quem tem fé, quem tem carro, e para quem não tem fé, que é ir a pé. Mas eu acho que de carro é melhor. E por que eu estou querendo dizer isso? A pergunta provocativa foi, mas vem cá, o sonho foi dado por Deus ou era dele? Era o desejo dele? E lembra a resposta que eu dei? Eu falei as duas coisas. Uhum. Porque Deus deu o sonho para ele, mas ele também tinha o desejo dele, tanto é que ele contava para todo mundo. Então aqui que vem um diferencial. Ele tinha o sonho, mas ele sabia que o sonho não era mera conjectura, quimera da sua cabeça. Era um sonho dado por Deus. E que me perdoem, eu respeito muito os ateus, os agnósticos, os céticos, os sem religião, mas para ser entusiasmado por um sonho, você tem que lembrar a etimologia da palavra entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro. Essa que é a Não sabia etimologia. disso, Entusiasmado é Deus dentro. Tá certo? Então, quando você tem um sonho, você consegue daqui para Brasília, a pé. Você pode ir. Tem gente que consegue andarilho, vai andando de posto em posto, dormindo na beira da estrada, passando fome, chega em Brasília. Mas num carro é bem melhor. Então, quando você tem o sonho e sabe que esse sonho veio de Deus, você sabe que você tem uma assinatura muito importante naquele contrato. Do JC Rocha, né? Você tem uma assinatura muito... A Laura olhou pra minha cara lá, sai dessa. O JC Rocha. Eu pensei que JC Rocha ia ser Jesus Cristo Salvador. Jesus Cristo Rocha. Não, mas olha só, pra gente ir fazendo esse paralelo, então assim, se você tem um negócio, cara, você vai ter muito mais chance de ser bem sucedido se você estiver indo atrás de algo que você acredita. E, Né? eu acho que essa palavra, que você acredita. Que você Mas é acredita. fé, né? Acredita, fé. Acredita, etimologia é fé também? É crer. Legal. Acreditar é crer. Então é isso, é uma fé. É uma fé. Fé em algo, né? É. Então, bom, muito interessante. Então, imagina, se você entra num negócio que não faz sentido pra você
não te dá tesão, é claro que você vai desistir muito mais rápido, etc. Porque Não vai você te motivar de acredita. levantar da cama. Então, assim, um dos grandes motivos que José não parava é, cara, ele tinha um sonho e ele tava indo atrás desse sonho, né? E claro que aí aqui você pode interpretar de várias Claro, formas. ele lembrava quem deu né? o sonho para ele. Porque uma Exato. coisa é ter o sonho, quem me deu esse sonho garante o cumprimento dele. O quem é muito importante, porque quando a gente gravou com o Washington Oliveto aqui, e ele foi sequestrado, o Washington Oliveto, ele falou que ele conseguiu se segurar lá por mais de 50 dias porque ele tinha para quem voltar. Então, o quem, cara, o quem dá um Uhum. sonho, o por quem você faz as coisas, né? O quem ele é muito importante, né, Sim. cara? Ele é capaz de, imagina, um pai pelo filho, é capaz de fazer tudo, não é? Mas então, vamos lá, ele tá na prisão. Cara, porque a história é longa ainda, hein? Cara, na a prisão. gente vai ter que seguir em frente aqui na história. Vamos. Aí ele tá na prisão. Aí beleza. E na prisão tinham duas figuras ilustres. Era um padeiro E um copeiro. e um copeiro. Mas eles estavam presos também? Uhum. Estavam presos também. Tinha um padeiro e um copeiro. Aí qual que foi a ordem dos acontecimentos agora? Ele tava na prisão, tinha um padeiro e um copeiro. Eles tiveram um sonho Os primeiro. dois tiveram sonhos Aham. e foram revelar para ele. Quando a gente fala padeiro e copeiro, é bom explicar também. Porque padeiro parece que era o dono de uma padaria. Né? E copeiro era um barman. Não. Na verdade, o padeiro era o cara que fazia os pães do faraó. Ah. E o copeiro é aquele que era responsável por experimentar o vinho do faraó antes do faraó. Então, por exemplo, o faraó queria beber o vinho, Profissão, hein? tinha que primeiro o cara experimentar, por quê? Mas é Perigosa. arriscado, perigosa. Porque se Ah, o é perigosa? se o vinho tivesse envenenado, Ah, isso. quem se lascava? Alto risco. E ele tinha que ser um sommelier, um sommelier de alta categoria, porque às vezes você vai. Eu não bebo vinho, não bebo bebida alcoólica. Mas Você não um pouquinho toma bebo. vinho, Rodrigo? Não, não tomo. Nem não um tomo. vinhozinho? Nem um vinhozinho. Ô, Nem um vinho. ô, E se eu tomar, vai ser um negócio feio. Rodrigão, Meia taça, um Mas vinhozinho, não, já roda. Se você quiser convidar Um para vinhozinho, tomar um um vinhozinho, eu café. tomo meu suquinho de uva ali. De uva pra ficar. Mas aí o que Mas acontece? nem quando você... Né, Aham. na... Santa Ceia, você fala? Não, a gente usa não fermentado, que até tem crianças que participam, né? Aí, como dizem em hebraico, é o teirosh. Mas aí o que acontece? Mas quem é sommelier? Eu tô usando o vinho como exemplo aqui, porque se eu bebesse, até a Laura também um dia falou isso comigo, se eu bebesse, eu acho que eu ia beber vinho. O vinho, se você for olhar, se eu bebesse, o vinho, ele é uma bebida sofisticada. Eu fico vendo as pessoas falando do vinho, é quase uma tese doutoral. chique. Igual você tá ignorante, falando ó, aí, é. da Bíblia, o pessoal fala do vinho. Exatamente, olha, É. porque essa aqui é uma uva. Esse não é o sei copeiro. quê, exatamente, Tá o bom. copeiro ele tinha que ter um paladar absoluto para saber se o vinho estava ligeiramente estragado. Para o faraó não ter esse desconforto. Então ele não podia cometer erro nenhum. Vinho e vinagre, Ah, né? esse Nenhum, Petrus nenhum. aqui tá meio cansado. e Tá muito amadeirado, ele não vai É, gostar. você entendeu? Não pode, ele tinha que ser afinado. E o padeiro também não podia errar. Houve um BO lá que a gente não sabe direito qual é, mas os dois foram acusados de traição. Uhum. E por isso foram parar na cadeia. E como acontece nas sentenças de morte hoje, onde a pessoa vai para o corredor da morte e fica apelando antes, ali eles ficaram ali no corredor da morte, esperando. E você sabe que hoje, se você tiver uma ligação do governador, ali te dando o indulto, você está liberado. Senão, eles ficam até, parece coisa de filme, mas no dia da execução do sujeito, fica o telefone lá, esperando Vai para que ver liga, se né? vai alguém que liga. Então eles estavam esperando isso. E os dois tiveram um sonho. Que aí eu prefiro que você conte o sonho que eles tiveram. Bom, se eu me lembro bem, o sonho do padeiro, ele sonhou que tinha uns pães assim na cabeça dele, e aí vinham uns corvos pegaram Uhum. 3 pães, né? Uhum. E vinham uns corvos pegar os pães. E o do copeiro, como que era o sonho do copeiro mesmo, Ó, cara? Vamos ver aqui, ó. Ó, como o que era chefe o sonho dos do copeiro? copeiros Esqueci. contou seu sonho a José. Aham. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Perfeito. Então, olha só, aí tiveram esses 2 sonhos. Só que, nessa altura do campeonato, José já tinha uma parada com os sonhos. E aí ele pegou e ele interpretou o sonho dos 2. E aí, para um deles, ele disse que. Ele disse assim: ainda hoje, né, Uhum. você vai ser solto. Né? O outro em 3 dias. E vai ser outro, cara, enforcado. em 3 dias você vai ser executado. E aqui entra uma coisa interessante, Caraca. porque as pessoas adoram ouvir uma coisa boa, né? Mas ninguém gosta de ouvir uma coisa ruim. Então você nega. uma Padeiro coisa ruim. ficou puto. Ficou. O copeiro é que foi loucaço. liberado.
Aí, e aconteceu de fato aquilo. Então, um foi de fato solto e o outro foi de fato executado. Então, ele acertou na interpretação do sonho. Cara, o José hoje em dia jogaria no bicho excelente, hein? Nossa, A galera ele- sonha e joga no com bicho e... Só que José tem uma parada legal que quando ele falou, ó, ainda hoje você vai ser solto, mas ele disse assim, não esqueça de mim, Uhum. né? Ah. Não esquece de contar lá pro faraó, cara, que eu te ajudei, que eu interpreto o sonho e que eu tenho esse talento natural, né? E aí, só um parênteses aqui, eu fiquei muito curioso com isso aqui. Porque eu tenho mais assim, o cara, José, que foi acusado ali de, cara, pegar a mulher do faraó, do Potifar. general, né? A mulher de Potifar, foi preso e ficou ali um tempo na cadeia. O padeiro foi executado. O que que esse cara fez de tão pior do que isso pra ser executado, mano? O cara jogou... O cara estragou pão, não pode estragar Não, cara, pão. não é possível. Assim, o que que Às esse cara fez vezes, pra ser assim, executado? esses monarcas também, eles tinham uma síndrome de perseguição muito grande, Aham. né? Comer um pão meio ruinzinho assim, tá Já tentando acha me que tá envenenar. e tudo mais. O Saddam Hussein dizem, não sei se é lenda urbana isso. Tá certo o microfone aqui? Tá tranquilo? Tá certo. O Saddam Hussein, não sei se é lenda urbana disso, isso que dizem, que ele tinha 3 ou 4 sósias Ah, sim. dele eu já lá, vi e isso que também. andava e tudo. Até tem uma piadinha que o pessoal conta que um dia teve uma explosão lá, né? E os sósias pensaram que eles iam perder o emprego. Aí o cara falou assim: eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual é? A notícia boa é que o nosso Supremo Presidente sobreviveu. Vocês continuam empregados. Ah, que bom. E qual a notícia ruim? Ele perdeu o braço direito. Nossa, Então, cara. tem esse problema. O faraó poderia ser qualquer coisa ali, que ele ficou zicado, questão política, e Aham. o sujeito foi morto. Agora, 2 detalhes são importantes aqui, Thiago e colegas. Primeiro, José estava na pior na cadeia. Mas mesmo na pior, ele conseguia ser útil para outros que estavam ruins como ele. Isso aqui é um exercício muito grande. Eu estou na pior. Perdi meu emprego na pandemia. Não trabalho mais aí no PrimoCast. Estou vendendo pastel na feira. Opa, Primeira- tá falando de futuro aqui, hein? Fez Calma, futuro, ó. calma. Ainda Eu e o bem Lucas que eu não sou Pasteleiro. José, viu? Tô vendendo pastel aqui. Então, a primeira coisa que eu falei, venda o pastel com a mesma dignidade e competência com que você trabalhava aqui. Uhum. Tá certo? Ó, vai ser o melhor pastel da feira, vai ser o meu. O melhor pastel. Se todo mundo faz pastel aqui com gordura de 4, 5, 6 dias para vender mais rápido, eu vou vender com a gordura limpinha. Segundo, Ouviu? Você que tá trabalhando tá num emprego que não gosta e tá emburrado e atendendo mal as pessoas, não faça isso. exatamente. Aliás, pelo contrário, se você não gosta desse emprego, execute-o muito bem para você ser promovido e sair daí. Porque se você for ruim, você só vai ficar com isso mesmo. E segunda coisa, ali no meio da feira, torne-se alguém também útil a outros. Você entendeu? O sujeito, rapaz, eu tô apertado pelo banheiro, dá uma olhadinha na minha banca aqui, faz qualquer coisa. Note que eles viram em José alguém que podia ajudá-los emocionalmente. E a terceira e último exemplo. Vamos diferenciar 2 palavras aqui que parecem sinônimas, mas não são. Política e politicagem. A politicagem é esdrúxula, ela é ridícula. Mas a política feita com sabedoria e equidade, ela é bem-vinda. Então aquele negócio assim, tô sabendo que vai vir o prefeito, o prefeito e a mulher do prefeito vai vir aqui à feira. Opa, passou ali, um pastelzinho para você. Ah, obrigado. Você entendeu? É interessante conhecer isso. Ah, tô sabendo que vou visitar o fulano de tal lá, a mulher dele gosta disso aqui, vou levar um presentinho. Então ele falou assim, olha, eu te ajudei, lembra de mim lá. José não fez politicagem, mas ele foi sábio. Ele jogou. Ele ajudou e depois pediu. Exatamente. O que eu acho interessante dessa passagem aqui? Ele tinha um talento, ele usava o talento dele, e ele sempre usava o talento dele para o outro, nunca para ele. Né? E quando a gente fala de ganhar dinheiro, o que te enriquece? O que te enriquece é agregar valor para o outro. Sim. Né? Então as pessoas, elas têm, a gente falou acho que no último podcast sobre a cabeça do direito que as pessoas têm. As pessoas elas acham que elas têm direito de tudo. Mas na verdade, o direito, geralmente vai manter a pessoa estagnada. O que enriquece elas é a responsabilidade. Sim. Não é? É assumir a responsabilidade de fazer alguma coisa e não de ser pago por algo porque eu acho que eu mereço. E aí, quando você descobre o seu talento, você começa a agregar valor na vida dos outros, né? Eu vendo um produto, eu vendo um serviço, eu coloco algum dinheiro no seu bolso, uma parte desse dinheiro vai vir parar no meu. Não é? Então,
Por que a gente consegue ganhar dinheiro vendendo curso de finanças? Porque, poxa, se alguém assina a Finclass, a pessoa vai pagar ali mais ou menos R$ 49 por mês, né? Então vai dar quase R$ 600 por ano. A pessoa, ela vai gerar de benefício ao longo da vida inteira dela muito mais do que R$ 600, porque ela tende a aprender a investir melhor, aumentar a rentabilidade dela ao longo do tempo, gerenciar melhor as finanças pessoais dela, fazer melhores negócios. Então, talvez você ganhe R$ 1 milhão ao longo do tempo por R$ 600 que você pagou. Então a gente fica com uma parte do valor que a gente agregou para a pessoa. Inclusive, teve um primo que mandou uma mensagem e falou assim: Kaique, o Thiago tá falando muito de Equity Mais, mas eu quero comprar o do meu milhão. Quando que ele vai abrir o carrinho? Então, tipo. Cara, isso é verdade, né? A gente abriu. Acho que esse daqui foi o ano, desde quando a gente começou a fazer o do meu milhão, que a gente menos abriu turmas do meu milhão. Foi. A gente só Real. abriu 2 turmas esse ano. E nem sei se a gente vai abrir outra esse ano. Não, acho que não vai abrir, eu tô comerciando. Bom, mas só pra gente continuar aqui. Então, assim, o talento, ao ser descoberto, ele foi usado para o outro, não para ele. Então, acho que isso daqui é uma coisa importante. O José sempre usou o talento dele pros outros, não para ele. Mas dentro de uma corporação, o jeito de você crescer e ganhar realmente é quando você usa o seu talento pra alguma coisa, não pra você mesmo, sabe? Tipo assim, pô, você é um ótimo comunicador. Se você só usasse essa comunicação pra você, só pra você, pô, você não estaria gerando 200 empregos aqui dentro do nosso grupo, não estaria gerando tanta riqueza, não estaria ensinando tanta Isso. gente. E sabe uma coisa que me ajudou?